Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, abertos, sedentos, expostos. Senhor, nós olhamos para este ano e a primeira coisa que nós queremos declarar é que nós dependemos de Ti, Pai. Sabe, Senhor, nos ajuda nessa noite, neste culto, a não ficar numa atitude passiva, mas, Pai, que nós possamos interagir com o Teu Santo Espírito, interagir com a Tua presença. Senhor, eu te peço pelas Tuas misericórdias, nos ajuda a assimilar a Tua mensagem, o Teu Evangelho. Senhor, eu oro por uma igreja, começando por mim e por todos que estão aqui, com corações abertos, uma terra fértil para receber da boa mensagem do Evangelho. Pai, eu sei que como este ano é um momento de muitos planejamentos, muitos planos. Talvez o final de ano, a virada de ano para outros foram dias difíceis. E Senhor, eu oro para que nós possamos desfrutar uma vez mais da Tua presença. Pai, eu sei, nós não somos a causa da Sua manifestação, o Senhor se manifesta quando o Senhor quer, mas o Senhor exige de nós uma postura, para quando formos encontrados, possamos perceber o vento do Teu Santo Espírito. Então, Senhor, nós oramos por isso, vem sobre nós nessa noite, Pai. Nós queremos perceber a Tua presença. Senhor, nós queremos perceber o movimento do Teu Santo Espírito aqui nessa comunidade. Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós num ano tão desafiador que foi 2025. E Pai, nós superamos, nós vencemos graças ao Teu braço forte. Senhor, que neste domingo, neste primeiro domingo de 2026, que os nossos olhos possam estar fixos no Senhor. Senhor, que os nossos olhos não se distraiam. Nos ajuda, Senhor, a nos livrar do vício das distrações do mundo atual. O nosso desejo, Senhor, é ser cada vez mais apaixonado por Ti. Nos ajuda, Senhor, a calibrar aqui os nossos afetos, a ordenar os nossos amores. Senhor, nós não aceitamos que essa reunião, esse culto de domingo, essa reunião dominical, essa liturgia, seja algo automático, mecânico, meramente natural. Não, Pai, nós estamos aqui no ajuntamento espiritual, para sermos marcados pelo Teu Santo Espírito. Nós pedimos, fala conosco, Pai, nos desarma nessa noite. Sabe, Senhor, que todas as travas, que todas as resistências, caiam por terra hoje em nome de Jesus. Meu irmão, você pode começar a orar do seu lugar agora. Você pode abrir os seus lábios. Agora o som vem de vocês. Comece a falar ao Senhor. Fique à vontade para orar com entendimento. Se você quiser orar em outras línguas, fique à vontade. Mas, por favor, coopere com esse som santo das orações, em nome de Jesus. É o seu momento agora. Se há muito tempo você não ora, eu te desafio hoje a dizer: Senhor, eu quero te conhecer como Pai. Eu quero conhecer o Teu coração. Me leva a um lugar mais profundo. Vamos, igreja. Vamos colocar intensidade nessa oração. Vamos começar este ano com intensidade em oração. Vamos. Vamos, igreja, vamos, igreja. Permita que o Espírito Santo te desarme nessa noite. Que toda mentalidade automática caia por terra. Sabe, Deus quer te levar para um local de rendição e de sensibilidade. Se permita ser conduzido a este local de profundidade. É a presença de Deus se movendo. Aqui não importa quanto tempo de igreja você tem, se um dia, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos. O que importa agora é estar rendido, é estar vulnerável à presença de Deus. Fale com Ele, seja ousado para falar com Ele nesse momento. Vamos, igreja, vamos, igreja. Nós queremos mais do Senhor, Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. Fala conosco, Pai, nos leva a este local de intimidade, de presença. Em nome de Jesus, Pai, mais. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Em nome de Jesus, Pai. Coloque. Peça por mais do Espírito. Peça por mais do Espírito. Sabe, peça ao Senhor para ser marcado por Ele. Aleluia. Sabe, peça ajuda a Ele para colocar as expectativas nele, somente nele. Para que Ele a supere, para que Ele te leve além. Dependência radical, é isso que o Senhor vem pedindo de nós, dependência radical. Vamos. Aleluia.
precisa ter pressa, coloque intensidade, não precisa ter pressa. Talvez há muito tempo você não abre os seus lábios para dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero te conhecer mais. Senhor, eu cansei de uma vida tão pragmática que ignora o teu Santo Espírito. Sabe, diga isso a Ele. Coloque os seus afetos diante dEle. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Sim, Pai, sim, Senhor, sim, Senhor. Senhor, eu oro por um nível de concentração, um nível de atenção, Senhor. Sobrenatural, Pai. Sobrenatural, Pai. Sabe, Senhor, eu oro por aqueles que talvez tenham dificuldade de se concentrar durante a mensagem, que hoje seja uma noite diferente. Que consigam não apenas prestar atenção, mas receber e interagir com a sua mensagem. Senhor, incendeia aqueles que estavam frios, Pai. Movimenta, Pai, aqueles que estavam parados. Quebranta, Senhor, sabe? Esmaga aqueles que estavam se armando para a tua mensagem. É assim que nós queremos, Senhor. É assim que nós desejamos este ano, marcado por sensibilidade e por intensidade da tua presença, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, querido. Nessa mesma atmosfera de reverência, vá assumindo aí o seu lugar. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Amém. Irmãos, nós lemos um texto aí, acabamos de ler um texto em Isaías 52, que é um texto que fala sobre a mensagem do Evangelho. As boas novas, as boas notícias. É claro, é importante se destacar aqui, que a palavra ou o conceito evangelho, do grego euangelion, ele não vai ser encontrado dessa mesma maneira no Antigo Testamento, mesmo porque é língua hebraica. Mas nós vamos testemunhar as boas notícias, que é o significado de evangelho, boas novas, ao longo de todo o Antigo Testamento. E temos aqui um texto em Isaías que fala justamente sobre isso. Isaías, do capítulo 40 ao 66, são mensagens de restauração à nação de Israel. Mensagens que apontam a realidade que nós agora como igreja conseguimos perceber ali o movimento de Deus na história. Então, por meio dos profetas, maiores e menores, nós vamos perceber que havia uma expectativa de boas notícias, e essa boa notícia geralmente estava associada à restauração de Israel, geralmente estava associada a Sião, a uma ideia de governo justo se estabelecendo. Essa mensagem, irmãos, isto é o Evangelho, eu acredito que ela é providencial para os nossos dias, porque talvez você tenha uma ideia do que seja o Evangelho. Talvez você responderia: olha, Evangelho para mim é isso. E eu até quero te motivar, ao longo da semana, a cumprir uma atividade juntamente comigo. Primeira atividade: na terça-feira você vai escrever o que é o Evangelho em uma palavra. Na quinta-feira você vai escrever o que é o Evangelho em uma frase. E no sábado você vai escrever o que é o Evangelho em um parágrafo. Amém? E você vai perceber que a noção e a amplitude do que é o Evangelho vai se desdobrando, ela vai se desenvolvendo. No entanto, é muito comum as pessoas associarem a mensagem do Evangelho a uma questão vinculada à salvação individual, a ir morar no céu com Deus. A recepção dessa boa notícia comumente é associada a essa questão de não ir para o inferno e ir para o céu. E isso faz parte de uma das implicações do que é o Evangelho. Mas para que nós possamos ter real ciência do que é o Evangelho, a gente precisa consultar os ouvintes bíblicos. E aí nós temos dois tipos ou duas naturezas de ouvintes acerca das boas notícias ou das boas novas. O primeiro público é justamente esse aqui, o público judeu. Eles tinham de maneira muito clara uma ideia do que eram boas notícias, do que eram boas novas. Curiosamente, quando se falava sobre boas novas e boas notícias, no imaginário judeu daquela época, não se associava a experiência pós-morte, ou uma apropriação celestial. A ideia de boas notícias e de boas novas para o povo judeu à época estava vinculado à restauração terrena, à restauração do reinado de Israel na terra e à restauração da própria terra. Isso era o imaginário comum quando se pensava em boa notícia, em boa nova.
Só que não é apenas este público que ouviu sobre evangelho ou sobre boas novas, mas também os pagãos. Jesus Cristo pregou e a mensagem dele nos alcança até os dias atuais, e ela alcança tanto os judeus quanto os gentios. O ministério do apóstolo Paulo, predominantemente, foi um ministério desenvolvido em meio aos gentios. O apóstolo Paulo falava abertamente sobre o evangelho de Jesus Cristo, por vezes se utilizando de outras caracterizações e qualificações, mas é o mesmo evangelho. Evangelho do reino, evangelho da justiça, evangelho da promessa, o evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E para os pagãos, que sentido tinha isso? Curiosamente, irmãos, essa mensagem do evangelho pouco tinha conexão com um conceito estritamente religioso. A ideia de evangelho era uma boa notícia, uma boa nova no sentido de governo, no sentido de restauração. Para os pagãos, era a ideia da chegada de um imperador que estabeleceria paz naquela colônia. Exemplo, no primeiro século nós tínhamos ali o Império Romano dominando a maior parte, daquilo que se conhecia como civilização. E muitos aqui vão se lembrar do ensino médio, da famosa Pax Romana, um determinado período de tempo onde houve equilíbrio e paz nas colônias romanas distribuídas pelo Império. Muito bem. Para o pagão, para aquele que não era judeu de nascimento, que não tinha vínculo com Israel, evangelho ou a boa notícia, a boa nova, era a chegada de um imperador, promovendo um reino justo e pacífico. Então percebe, irmãos, nós não podemos sobrepor a um conceito bíblico o nosso imaginário atual. A gente deve extrair do imaginário da época qual era o significado daquela mensagem, para que então nós possamos trazer para os nossos dias. E entenda, salvação faz parte do evangelho. Salvação está dentro da proposta do evangelho, mas salvação individual não resume o evangelho. Basicamente, se a gente pudesse definir, evangelho é a chegada de um rei. A boa notícia, a boa nova, que é o evangelho de Jesus Cristo, nada mais é do que a chegada de um rei. E por conta da chegada desse reino, significa a chegada do reino. E porque esse reino agora chegou, significa que Deus venceu a batalha. Amém? Daí nós temos os desdobramentos e implicações do evangelho. Deus venceu a morte, Deus venceu as maldições, Deus venceu tudo aquilo que afastava o homem de Deus, e por isso agora nós podemos provar de salvação, de filiação, de adoção, da bênção de Deus. Você pode dizer amém? Então, ainda que a conceituação do que é o evangelho e as implicações do evangelho sejam coisas indissociáveis, a gente não consegue separar textualmente na Bíblia, é importante que você compreenda a diferença do que é e dos desdobramentos do evangelho. O que é então o significado dessas boas notícias, das boas novas? A chegada de um rei. Em Jesus Cristo nós vamos perceber que toda a expectativa messiânica judaica, junto com a expectativa de império pacífico dos pagãos, são reunidas, conhecidas e celebradas por meio do governo justo de Cristo Jesus. Amém, irmãos? O evangelho então, irmãos, ele não é um meio para se obter salvação. Evangelho, irmãos, não é a plataforma que você se utiliza para que então você possa se safar e ir para o céu. Não. O evangelho é a boa notícia do que foi feito. O evangelho não é a notícia do que você tem que fazer. O evangelho e as suas implicações te conduzirão a um estilo de vida que em resposta você vai adorar ao Senhor. Mas o evangelho é sobre o que foi feito e não algo que nós devemos fazer. No cerne do evangelho não está a sua obediência. No centro do evangelho está a obediência de Cristo Jesus. Talvez para muitos aqui, evangelho significa a cruz de Cristo. E nós poderíamos dizer que a cruz de Cristo, morte e ressurreição, o evangelho é da ressurreição, é o ápice, é o clímax do evangelho. A chegada do rei tem um momento apoteótico. A chegada desse rei tem um momento que simplesmente subverte tudo aquilo que era conhecido no mundo à época. Cristo Jesus, o rei dos reis, sendo crucificado, morrendo em nosso lugar. A ideia e o imaginário de um rei heróico indo por água abaixo. Um rei que agora se faz cordeiro, sangra, morre em nosso lugar, mas que ao terceiro dia ressuscita. Amém, irmãos? O evangelho é a boa notícia da chegada de um reino. O evangelho, então, irmãos, é a chegada do rei. E a chegada do rei significa a chegada do reino. E a chegada do reino significa a vitória de Deus. O evangelho, irmãos, é a boa notícia de que o mundo tem um rei. O evangelho é a boa notícia que dá valor à esperança.
Irmãos, o rei se fez presente. Qual é a nossa postura diante dessa consciência? Será que a chegada do rei do reino, a chegada desse rei perfeito, não seria suficientemente para nós algo que nós poderíamos qualificar como uma notícia boa? Percebe que por vezes nós separamos as implicações do que é o evangelho, nos esquecemos da chegada do rei, apenas pensamos nas bênçãos que o rei pode nos dar. As bênçãos desse rei são desdobramentos da chegada desse rei, o evangelho. Mais uma vez, no texto bíblico nós vamos perceber que essa conceituação e os seus desdobramentos, eles são indissociáveis, a gente não consegue separar um do outro, mas é importante que você compreenda. Caso contrário, você vai fatiar o evangelho não se fatia, ou você recebe toda a boa nova, ou você abraça toda a boa notícia, ou irmãos, você vai estar criando um Deus para si mesmo, que não é o rei Jesus. O evangelho, irmãos, é a boa notícia de que Deus está consertando o mundo. A chegada desse rei, o estabelecimento desse reino que agora se desenvolve, é uma mensagem de esperança para nós. Deus não se esqueceu da criação, Deus está interessado em consertar todas as coisas, e Ele começa estabelecendo esse reino nos nossos corações. Deus está consertando o mundo para que um dia Ele conserte de maneira definitiva, por meio do retorno, da segunda vinda deste rei. Mas hoje, irmãos, esse reino se faz presente no coração de todo aquele que crê. Quem crê aqui em Cristo Jesus, dá um amém bem forte. O evangelho, irmãos, é a boa notícia de que Deus está restaurando este mundo fragmentado. E o evangelho nos convida a fazer parte desta restauração. O evangelho, irmãos, é a boa notícia de que o céu veio até nós. O evangelho não é o entendimento de que agora eu posso chegar a Deus. O evangelho é o entendimento de que Ele veio até nós, ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós não participássemos desse caminho de volta. O evangelho é a boa notícia de que o que era necessário ser feito, foi feito, e não foi por meio da sua obediência e das suas mãos, foi exclusivamente mérito de Jesus. Amém, irmãos? Então o que o evangelho causa em mim, perdão dos pecados, salvação individual, me esquivar da ira vindoura, me levar para o céu, tudo isso compõe, está dentro, mas não explica todo o evangelho. Um determinado fórum de teologia começaram a discutir por que é que nós associamos tão rapidamente evangelho a questões soteriológicas, doutrina de salvação, e não a questões eclesiológicas, que tem a ver com a doutrina da igreja, a vida comunitária. E sabe que isso é possível de se perceber? Pessoas que elas buscam salvação, mas elas não conseguem compreender a dimensão do alcance do evangelho nas suas relações, na sua família, no seu trabalho, na sua cidade. O alvo é apenas se safar, o alvo é apenas ter a certeza de que não vai para o inferno. E isso, irmãos, ainda que tenha uma parcela de verdade, não explica toda a mensagem do evangelho. A pergunta que eu te faço essa noite é: o que você faria tendo a certeza que o rei se fez presente? Receber a boa nova do evangelho é assumir e reconhecer que esse rei está presente. O Deus conosco não se apartou de nós. Que mesmo que nós sejamos vacilantes, oscilantes na nossa fé, ainda que sejamos imperfeitos, existe um rei perfeito que continua nos amando de maneira persistente e vai ao nosso encontro. Amém, irmãos? O que fazer ao saber que esse rei é presente nas nossas vidas? O que fazer diante de um rei que é persistente em nos encontrar? Eu sei que nós temos uma ideia de busca do Senhor, de buscá-lo, mas no fim a nossa própria busca nos leva ao entendimento que Ele nos buscou primeiro, que é Ele quem criou as condições para que nós o encontrássemos, porque de maneira última é Ele quem vem ao nosso encontro. Então, irmãos, o evangelho não se resume a como faço para chegar no céu. O evangelho é como eu testemunho do céu que chegou até nós. Isso é o evangelho. Somos fruto do amor de Deus, Ele nos ama, Ele morreu por nós, tudo isso é verdadeiro, mas não se restringe a nós irmos morar com Deus, mas é a realidade de agora, que Deus veio morar conosco, irmãos. Por isso nos é exigido uma vida integral de adoração ao Senhor, porque a proposta, a boa notícia do evangelho envolve a chegada de um rei que afeta todas as áreas da nossa vida, e não apenas um método para que eu não vá para o inferno, embora isso seja uma bênção, amém? Mas a boa notícia não está implicada em apenas eu ser salvo. A boa notícia é muito mais monumental, magnífica, ampla, abrangente. O rei chegou, irmão. O que fazer diante deste rei? Então o evangelho tem uma atuação pessoal? É claro que sim.
É o Evangelho quem reestrutura o nosso coração, é o Evangelho quem faz a remoção do pecado, a inversão dos seus valores, é o Evangelho, mas não se resume à obra pessoal. Amém? O Rei se fez presente. O Evangelho é uma mensagem, irmãos, e ele é uma notícia, ele não é um bom conselho, embora dentro da proposta do Evangelho nós vamos ali testemunhar orientações e conselhos, o Evangelho é uma notícia, diga notícia, e é uma notícia do que foi feito. É uma notícia do que foi feito, e essa notícia do que foi feito, Cristo Jesus, o Rei veio, morreu em nosso lugar e ressuscitou, é o que dá vazão para que esse Evangelho continue impactando as nossas vidas no dia de hoje, e é essa mesma mensagem que nos ancora para ter expectativa ou esperança do grande dia que virá. O Rei chegou, irmãos, e diante da chegada desse reino, o que nós iremos fazer? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, verso 1. Marcos capítulo 1, verso 1, nós vamos ler exclusivamente o primeiro verso. Marcos capítulo 1, verso 1 diz da seguinte maneira: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos faz uma provocação muito interessante aqui ao colocar essa expressão, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Há muito debate sobre o que seria esse princípio, é princípio do quê? Existem algumas possibilidades a nível de texto. Uma delas que ele estaria remetendo ao contexto imediato. Verso 2 em diante, nós vamos ter ali a descrição do ministério de João Batista. O cumprimento profético do ministério de João Batista. E esse princípio do Evangelho então estaria ancorado naquele que anunciou o Cristo que viria, o Messias que viria, que foi o trabalho de João Batista. Para outros, esse princípio diz respeito à sessão inicial, ou todo o capítulo 1, dos feitos de Jesus Cristo. Mas para outros tantos, e aqui me parece ser mais coeso, esse princípio do Evangelho é uma espécie de resumo do livro todo. Um resumo dos 16 capítulos. O próprio Evangelho de Marcos, ele tem um fim meio abrupto. Quase como que um impulsionamento. Quase que como compartilhando a responsabilidade para dar continuidade à obra de Cristo. No Evangelho de Marcos nós vamos perceber as marcas do rei esperado por Israel sendo testemunhadas, percebidas, tocadas no ministério de Cristo. A despeito, é claro, da ideia de Israel de um governante que viesse a restaurar naquele tempo o domínio político. Mas as características messiânicas que eram esperadas e anunciadas pelos profetas eram possíveis de ser testemunhadas em Cristo Jesus. Tanto para Isaías como para Jesus, e em especial para Marcos que nós estamos lendo, as boas novas não era simplesmente uma condição, porque muitos pensam isso. O que é o Evangelho? É uma condição, ser salvo. O Evangelho é uma condição, é ser feliz, é ser abençoado. A boa nova também não era um lugar, Sião ou o céu. A boa nova aqui era o reino com um bom rei. Amém, irmãos? Eu sei que para a nossa mentalidade, que não é monárquica, a gente nunca viveu na monarquia, pelo menos não a nossa geração, talvez seja um pouco difícil a gente assimilar o impacto da chegada de um rei. Mas literalmente a presença de um rei significava que o reino se fazia presente. Quando o Evangelho é anunciado, é a descrição de que toda aquela expectativa messiânica agora estava sendo cumprida. É a afirmação, é a clareza de entendimento de que o reino se fez presente. E mais uma vez eu pergunto a vocês, o que fazer diante da certeza de que o rei chegou? O que se torna a nossa vida? Como eu consigo gerir os meus dias? Como é que eu vou gerir as minhas horas? Irmãos, eu sei que muitos de nós tentam levar uma vida de devoção ao Senhor, mas no meio do caminho se cansam. Estamos aí em janeiro, não é mesmo? E por estar em janeiro, as pessoas fazem planos, não é? Criam calendário de leitura, colocam algumas metas, quando chega em fevereiro já está frustrado, amém? Isso acontece. Mas, muitas das vezes, essa sua lista de alvos e metas e de organização, que é totalmente benéfica, no que diz respeito às questões da palavra de Deus, elas estão ancoradas no lugar errado. E tem muita gente cansada de ler a Bíblia. Tem muita gente cansada de buscar ao Senhor.
E talvez a pergunta que deva ser feita não é se você dá conta ou não. A pergunta que deve ser feita é se você conhece o rei ou não. Quando a nossa valorização, a chegada do rei cresce, a nossa vida passa a ser modelada. A nossa maneira de gerir a vida passa a ser impactada. Paulo fala sobre isso, especialmente aos Filipenses, falando de uma maneira digna de se viver o Evangelho. Olha só como Paulo traz uma ideia de encarnar o Evangelho. Paulo então, ele evoca essa mensagem, a chegada do rei, o clímax dessa chegada do rei por meio do sacrifício na cruz do Calvário, por isso ele fala da mensagem da cruz, a sua ressurreição e o poder de Deus atuando em nós por meio da mensagem do Evangelho, que é capaz de nos transformar de dentro para fora, e que agora modela as nossas ações, modela a nossa obediência. Só que muitas das vezes as nossas práticas devocionais não estão ancoradas na revelação do rei. Elas estão ancoradas apenas num senso de dever, de fazer porque tem que fazer, porque gera um benefício. Isso é problemático e aumenta a condenação, porque quando você não consegue, aí você tem aquela condenação de não conseguir fazer algo que é para Deus e que foi proposto por Deus. O sentimento é horrível. Então a pergunta não é se você dá conta, a pergunta é se você conhece o rei. Eu tive uma curiosidade esses dias, eu fiz uma conta, e eu fiz mesmo. Você tem alguns ritmos de leitura. Eu tenho um clube de leitura, então essas coisas eu tenho que ficar dando uma pesquisada. Se você pegar um leitor que lê devagar, certo? Que lê devagar, num padrão mínimo assim, devagar. E se você colocasse ele num cenário inimaginável, onde ele não comeria, não beberia e não dormiria, ele simplesmente leria a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quanto tempo você acha que esse leitor, lendo nesse ritmo extremamente lento, ele leria as Escrituras? Eu fiz as contas, irmãos, e dá menos de 70 horas. A pergunta então é se em 365 dias você poderia dedicar a este rei que chegou 70 horas da sua vida, para conhecer esse rei, né? Então percebe, a ideia é não ir para será que eu dou conta, será que eu não dou conta? A sua obediência não está no centro do Evangelho. No centro do Evangelho está a chegada do rei. E por conta da chegada desse rei, eu me permito ser modelado por esse Evangelho que tem potência, tem poder para me transformar, e me faz desejar coisas que eu não desejava, e me faz obedecer instruções que antes eu não teria força para obedecer, que me faz permanecer na caminhada que antes eu não tinha força para permanecer. Você está aqui, meu irmão? Talvez você esteja fazendo as perguntas erradas diante de cenários corretos. Talvez você esteja se perguntando apenas de uma habilidade ou de uma capacidade de permanecer, e todo condenado porque está fadigado de ler a Bíblia. E sendo que ler a Bíblia não é apenas um instrumento, irmãos, mecânico, meramente religioso, prosélito. Ler a Bíblia é conhecer o coração do rei que veio. E se esse rei veio, o reino chegou. Se o reino chegou, ele venceu. Se ele venceu, meu irmão, agora nós podemos viver sem culpa, sem condenação, perdoado, na certeza de que temos acesso à mesa de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho não tem você no centro. A sua obediência não está no centro do Evangelho. O Evangelho não é o meio do caminho para se safar para o céu. O Evangelho é a boa notícia de que o céu veio até nós, ainda que nós não merecêssemos. E aí então começa a obediência como resposta à mensagem do Evangelho, e não como condicionante para se prová-lo. Muitos aqui talvez estejam fadigados de conhecer o rei. Não, fadigados porque essa prática está descolada do coração do rei. Por isso se desarme, se permita ser encontrado pelo Senhor. Irmãos, o conhecimento passa. A meditação, a leitura não é apenas acúmulo de conhecimento, o conhecimento passa, e o que permanece? O amor, é a relação com a presença, é a relação com o Senhor. Ainda que você esteja aí predominantemente numa postura passiva, ouvindo um pregador, é inadmissível ser passivo diante desse rei. Nós interagimos, nós percebemos, nós o reconhecemos e por isso respondemos. Não na tentativa de capturá-lo com a nossa obediência. Olha como eu obedeço, olha quanto eu mereço a bênção, olha como eu participo, agora sim o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não, é a plena revelação de que o que era suficiente aconteceu. Esse rei chegou. O que será a minha vida daqui para frente diante da chegada desse rei? Como é que eu organizo a minha vida? Como é que eu administro os meus dias? Como é que eu administro as minhas horas a partir da notícia de que esse rei chegou, irmão?
Isto é o Evangelho. Isto é o Evangelho. Amém? Isto é o Evangelho, irmãos. Então é até estranho tentar fixar a ideia do Evangelho a um lugar ou uma condição. Não confunda as implicações com o que é o Evangelho. E sim, desfrute das implicações, mas não reduza o que é o Evangelho às suas implicações. O Evangelho não é passivo de ser fragmentado. Então sim, são boas novas. Você precisa saber o que são essas boas novas. Jesus Cristo, irmãos. Um determinado autor chamado D.A. Carson, ele vai falar justamente sobre isso. Em uma de suas citações, Carson vai dizer assim: o Evangelho é a boa notícia do que Deus fez, está fazendo e fará por meio de Cristo, culminando na cruz e na ressurreição. Sabe, algo muito importante de se destacar, que é uma pergunta que muitos estudiosos fazem quando se deparam com o ambiente em que o Evangelho foi recebido. Para analisar um pouco isso. Para que uma notícia seja boa, você precisa olhar ao seu redor, amém? E classificar que algo é o quê? Ruim, concorda comigo? É uma relação de contraste. Ou para que essa boa notícia de fato seja boa, ela precisa superar outras coisas boas que acontecem. Amém, irmãos? Então, existem cenários da vida que mesmo em um cenário ruim, você consegue ver algo de bom. Amém? Exemplo, me lembro quando eu sofri o acidente, lá em 2024, ficou para trás, amém? E é muito ruim sofrer um acidente, mas no meio daquele processo, eu olho para os meus filhos e eles estavam bem. Isso era uma boa notícia. Então, eu estou dando esse exemplo apenas para você tentar capturar o imaginário da época. Como é que algo pode ser bom? Eu tenho que ter uma relação de contraste com algo que é ruim. E aqui entra uma peculiaridade da fé cristã, diferentemente de outras religiões e outras ideologias. A fé cristã, ela não olha para o outro, não olha para o ambiente, para a natureza e nem para uma divindade que está revoltada para encontrar o problema. A fé cristã coloca um espelho diante do homem e diz: o problema é o pecado que está no seu coração. Então percebe que para que eu possa recepcionar o Evangelho, que é uma boa notícia, eu primeiro preciso reconhecer que algo de muito ruim tomou conta de mim. E aqui eu quero abrir um parênteses para ler um parágrafo, uma frase. Um parágrafo. De um autor chamado Richard Holloway. Isso é uma citação que John Stott faz em um de seus livros. E ele diz assim, preste muita atenção, falando sobre esse paradoxo do ser humano. Que ao mesmo tempo ele reconhece suas limitações, mas quando ele lê as Escrituras, ele percebe que Deus atribuiu dignidade e valor a esses seres limitados que somos nós. Nas palavras de Holloway: eu sou pó e cinzas, frágil e rebelde, repleto de medos, cercado de necessidades, a quintessência do pó, e ao pó voltarei. Mas há algo mais em mim. Eu posso ser pó, mas eu sou um pó perturbado, um pó que sonha, um pó que tem estranhas premonições de transfiguração, de uma glória guardada, um destino preparado, uma herança que um dia será minha. Sou um enigma para mim mesmo, um enigma exasperante, essa estranha dualidade de pó e glória. Amém, irmãos? Então fica aí um bom elogio para você fazer para o seu irmão, seu pó perturbado, amém? Somos pó, e entenda esse somos pó como o vale da consciência da nossa miserabilidade. É uma dualidade, a gente caminha com esses dois aspectos. Se eu for para um extremo, eu viro uma pessoa que fica se autodestruindo nas palavras, praticando autocomiseração. Se eu for para o outro extremo e me ignorar dessa minha substância de pó e da minha limitação humana, eu me torno um soberbo, caminho para a autonomia absoluta, pensando que sou autossuficiente. Então um equilíbrio, é um paradoxo, pó e glória. Ao mesmo tempo que nos lembramos que somos esse amontoado de pó limitados, irmãos, frágeis, rebeldes,
também nos lembramos que a este pó Deus conferiu glória, Deus conferiu valor e dignidade. Irmãos, só recebe o Evangelho aqueles que passam pelo vale da consciência da sua própria miséria, porque é aí neste lugar, diante do cenário ruim, que você entende que existe uma boa notícia, e a boa notícia é que o Rei chegou, Ele se fez presente, e esse Rei é persistente no seu amor, é persistente no seu caráter, é consistente nos seus atributos, e Ele continua te amando, e a sua obediência não é o centro do Evangelho, o centro do Evangelho é a obediência de Cristo Jesus. Quem entendeu, diga amém. Graças a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia agora em Marcos capítulo 14. Nós vamos para uma história aqui muito importante, muito conhecida. Marcos capítulo 14, nós vamos ler uma história muito conhecida, quando Jesus é ungido em Betânia. Nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso 9. Então preste muita atenção aqui nessa leitura. Eu acredito que muitos aqui estão familiarizados com esse trecho, em músicas acerca disso. Então vamos lá. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Note que o nome dessa mulher não é mencionado. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Verso 6, deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente. Repete comigo, antecipadamente. Preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também, o que ela fez será contado em sua memória. Irmãos, essa história é intrigante demais. Não apenas pela extravagância da postura dessa mulher, mas por como Jesus conclui essa história, dizendo que essa mulher, que este fato seria lembrado. Uma mulher que a princípio não teve o seu nome mencionado, e que foi repreendida pelos legalistas. Olha só a jogada aqui dos religiosos da época. Isso aqui é um desperdício. Para que tudo isso? Poderia ser aplicado com os pobres. Aí eu lhe pergunto, irmãos, ajudar os pobres era ou não era uma marca do ministério de Jesus? Era. Responsabilidade é um dos principais, responsabilidade social, é um dos principais desdobramentos da mensagem do Evangelho. Isso é espetacular. Mas eu não posso dizer que o Evangelho se resume a ajudar os pobres. É uma das implicações, é uma das questões mais visíveis, é uma das questões que a gente consegue capturar, absorver materialidade da prática do Evangelho, sem dúvida, mas não resume o Evangelho. O que é que aconteceu para que essa mulher fosse destacada e exaltada por Jesus? Quando o Evangelho for pregado, ela será lembrada. Nós trabalhamos aqui esse conceito antecipadamente. Vamos falar de novo, antecipadamente. Aqui nós podemos enxergar em 2 ângulos. O primeiro, Jesus haveria de ser crucificado. Então esse processo aqui de derramar os perfumes, etc., apontava nesse sentido. Ou seja, de alguma maneira ela recebeu ali a plena revelação de que ali estava diante dela o Cordeiro de Deus. Esse ato preparatório, antecipatório, demonstra que o coração daquela mulher estava completamente rendido, crendo, é Ele, é Ele, é Ele quem vai ser entregue. Então de maneira antecipada ela estava o preparando para esse sacrifício. Agora, reis também eram ungidos da mesma maneira. Irmãos, essa mulher, ela não foi mais esquecida, porque ao se deparar com essa cena,
ela teve uma revelação do que é o Evangelho. Essa cena, irmãos, basicamente é o reconhecimento de que o rei chegou. O rei chegou. Quando o rei chega, eu sou transformado. Quando o rei chega, as minhas ações são transformadas. Quando o rei chega, a minha resposta se torna extravagante. Quando o rei chega, eu paro de analisar as coisas pelas regras e das reputações do cotidiano, porque agora o rei chegou. E diante do rei, eu quero responder a esse rei. Eu quero mostrar o meu amor, a consideração, a reverência a esse rei. Esse rei, ele venceu a morte. Esse rei, ele venceu o pecado. Esse rei, ele quebrou a maldição e agora ele liberou sobre mim uma bênção. Esse rei olhou para mim como escravo, como alguém indigno, solitário, e foi ao meu encontro. Esse rei olhou para mim com olhos de amor, e ainda que eu não merecesse, ele foi ao meu encontro. Este rei permanece me amando, insistindo por mim. Este rei continua sendo bom, ainda que muitas das vezes eu fale o que é que nós fazemos quando temos a certeza que o rei está diante de nós. O rei chegou, meus irmãos. E a resposta dessa mulher diante do rei foi quebrar aquilo que ela tinha de melhor e ofertar aquele rei e honrar aquele rei, reconhecendo a obra antecipatória dentro da mensagem do Evangelho. O clímax era o quê? O cordeiro sendo imolado na cruz, o seu corpo sendo esmagado, o seu sangue sendo derramado. Aquela mulher, irmãos, que não teve o nome mencionado, que foi repreendida pelos religiosos da época. Essa mulher, irmãos, que aparentemente não foi nem conhecida pelo seu nome. Essa mulher, irmãos, teve uma plena revelação do que é o Evangelho. E é isso que o Evangelho faz. Ele pega pessoas que são invisíveis no mundo, e porque consideram a chegada do rei, serão contados, serão lembrados pelo Senhor. Isso é a potência de transformação do Evangelho. Que uma pessoa que entra aqui num dia, talvez entre como uma pessoa viciada, uma prostituta, mas sai daqui como um filho amado do Senhor. É isso que o Evangelho faz, irmãos. Ele pega todas as objetificações, tudo aquilo que colocaram como rótulos na sua vida, os traumas, as dores, as falhas, amassa tudo isso e diz: ei, o rei chegou, e porque o rei chegou, você está em Cristo, você é uma nova criatura, você é filho amado do Pai, os seus pecados foram perdoados, há esperança para você. Então sim, uma das implicações do Evangelho é te levar para o céu, irmãos. Mas o cerne do Evangelho é a obediência de Cristo Jesus, que fez o céu se aproximar de nós na vida presente. Por isso nós podemos viver o reino agora. Deus está consertando o mundo, começando pelo coração de cada um que crê, irmão. E sim, é o Evangelho que nos provoca a participar dessa obra restauradora. Por isso, não há como ter um estilo de vida individualista, irmãos. É o espírito da época que vivemos. Práticas espirituais individualistas, pessoas cada vez mais atomizadas, distantes umas das outras. Ou é na tela do celular, é na tela do computador, é na tela da televisão, é no seu carro particular, sempre enjaulada, sempre enclausurada, cada vez mais distante, tomada de informações, carregada de pensamentos o tempo todo, de opções, comprando, gastando, comprando, gastando. Esse é o mundo atual. E o que é a igreja no meio disso tudo, irmão? A igreja é o sinal de resistência. A igreja é a proposta da comunidade. Mas por que é tão importante a comunidade? Porque o Evangelho fala sobre a chegada de um rei, e esse rei orou para que nós fôssemos um, para que por meio da unidade fosse dado o testemunho da chegada do reino de Deus aqui na terra, irmão. Viver em comunidade é um desafio nos dias atuais. O natural é ser individualista, irmãos. É o natural, cada um cuida da sua vida, não se preocupa com ninguém, você só se aproxima para obter vantagem. Essa é a vida que vivemos. É ou não é, irmãos? Ninguém se interessa pelo outro, a não ser que o outro tenha alguma coisa para lhe oferecer, lhe promover ou lhe dar oportunidade. Caso contrário, cada um segue sua vida. Isso é o espírito da época que vivemos. E tem gente ganhando milhões anunciando esse tipo de mensagem. Isso é contrário a Cristo, irmãos. A mensagem de Cristo é totalmente diferente. Ei, o rei chegou. E diante da chegada do rei, o que é a minha vida a partir de agora? Quem eu sou? É o rei quem diz. Qual será a minha postura? Eu vou olhar para o rei. Qual é a mensagem que o rei carrega? De unidade. Então eu não posso tratar com descaso, viver em unidade, viver em comunidade.
Eu preciso de gente. Esse rei me fez dessa maneira, para os relacionamentos. E esse evangelho, a chegada desse rei, não tem implicação exclusivamente de salvação individual. A chegada desse rei me toca, me transforma, me insere em o seu corpo, me perdoa, me constrange e toca todas as áreas da minha vida. Então não dá, irmão, para fragmentar o evangelho e dizer, não, é o seguinte, eu tenho a minha prática ali para garantir que eu vou para o céu. Poxa, mas e a sua família? Bom, cada um por si, o problema é deles. Não, irmãos, o rei chegou. Se o rei chegou e a mensagem alcançou meu coração, agora eu oro pela minha família, eu luto pela minha família, para que eles provem de redenção. Amém, irmãos? O rei chegou. Se o rei chegou, não trato meu trabalho com descaso. Não, só vou lá bater ponto, odeio o que eu faço. Não, o rei chegou. Se ele chegou, agora eu olho para as coisas de maneira diferente, eu enxergo o trabalho de maneira diferente, as pessoas do trabalho, o território onde eu trabalho, tudo passa a mudar. O rei chegou. Então agora ir na igreja não é só ir na igreja, é pertencer a este grande reino. O rei chegou, irmão. E diante da chegada desse rei, o que fazer? O que fazer? O evangelho de Israel não é sobre o céu e a vida pós-morte de Israel. Não se trata de aplacar exclusivamente um Deus irado. Trata-se de uma nova criação e da renovação de todas as coisas. Deus se aproxima e vem ao encontro do seu povo. Ele os liberta da escravidão, ele os restaura a sua casa e reconstrói a sua cidade. Ele luta contra os seus opressores e traz justiça e paz a um mundo caótico. Jesus Cristo encapsulou em si mesmo as promessas desse grande Messias. Esse rei, tomado de amor e tomado de justiça, reina no coração de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, já caminhando mais para o final, que nós possamos agir como essa mulher que quebrou o frasco agiu. Ela viu além do momento presente e percebeu que estava ungindo antecipadamente o corpo de Jesus, que em breve estaria morto. Essa unção, ungir o corpo, também era um ritual para consagrar um rei, como eu disse. Ela olhou para o simples e humilde Jesus Cristo e viu o verdadeiro rei e Messias de Israel. A esperança, a consolação. O rei chegou. O que você vê? A boa nova do evangelho, que transmite para nós esperança, é a certeza de que esse rei se faz presente. E ainda mais, ela viu que o caminho para a cruz e por meio dela fazia parte do seu reinado. Um líder liderando por meio do serviço, um sábio demonstrando sabedoria por meio da loucura, um profeta profetizando sua própria morte. E nova vida para aqueles que têm ouvidos para ouvir. Quero começar fechando aqui, trazendo uma citação de um livro chamado O Novo Testamento em 15 Palavras, do teólogo do Novo Testamento, Nijai Gupta. Ele diz assim, falando sobre o Evangelho de Marcos: se Marcos estiver certo, o Evangelho é uma boa nova para um povo que veio e vivencia um mundo devastado pelo pecado, pelo mal e pela corrupção. Diante de tanta maldade, irmãos, existe uma boa notícia. Diante da malignidade do pecado no seu coração, existe uma boa notícia. O rei chegou, e com ele salvação, perdão dos pecados, vitória sobre a morte, vitória sobre a maldição. Amém, irmãos? Existe esperança. Existe esperança. Ainda, se Marcos estiver certo, o Evangelho é o anúncio da esperança de mudança que não se concentra em uma forma religiosa, mas em um relacionamento vivo com o Senhor e Messias Jesus. Se Marcos estiver certo, o Evangelho tal como ele o registrou é apenas o princípio, uma missão sagrada, destinada a se espalhar e consumir todo o cosmos, trazendo luz, alegria e bondade a cada pessoa e a cada lugar. Ainda, o autor Leslie Newbegin diz: o Evangelho é a boa notícia de que o reino de Deus chegou em Jesus Cristo. N.T. Wright: o Evangelho é a boa notícia de que Deus de Israel se tornou um rei em Jesus. E por último, o Evangelho é a boa notícia de que somos mais pecadores do que jamais ousamos admitir, e mais amados em Cristo do que jamais ousamos esperar. Tim Keller. Quantos foram abençoados? Dá um glória a Deus bem forte aí do seu lugar. Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Antes da gente ceiar, vamos orar, irmãos. Quero que você coloque sua vida diante de Deus agora, debaixo dessa convicção: o rei chegou. O rei chegou.
Vamos sair dessas propostas legalistas de fazer porque tem que fazer. As nossas ações, a nossa obediência tem que estar ancorada em Cristo, na obediência de Cristo. Se as nossas ações de servir, ofertar, ser generoso, liderar, cantar, se elas não estiverem ancoradas na revelação do Rei que chegou, a gente vai se fadigar, irmãos. Vai ficar cansado, vai se sentir frustrado, fracassado, não é não? Sempre em dívida. Hoje é o primeiro culto do ano, irmãos. É um ótimo culto para o recomeço. Um ótimo culto para deixar para trás todo tipo aí de defesa, de restrição, de trava ao Evangelho. É hora de caminhar, irmão. É tempo de caminhar. Mas sem esse jugo da religiosidade, sem esse jugo legalista, sem mágoa, convictos do perdão que foi providenciado por esse Rei. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqui está a sua igreja, Pai. Aqui está a sua igreja, Pai. Ah, Pai, o seu amor é tão persistente, Pai. O Senhor não desiste de nós, Pai. O Senhor conhece, Pai, a realidade de cada um aqui. Talvez para alguns, Pai, 2025 foi um ano distante. Para outros um ano frio. Para outros um ano intenso. Mas fato é que o Senhor não muda. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Rei. O Senhor continua vindo ao nosso encontro. Senhor, nós não merecíamos tão grande, reveladora e boa notícia como essa. Mas assim é o Senhor, carregado de graça e verdade, mesmo em meio ao mundo caído, um mundo destroçado em meio ao caos, inimizade, crueldade. O Senhor continua sendo bom. Meu Senhor, eu oro uma vez mais, nos desarma nessa noite. Nos desarma, Pai. A minha oração, Pai, é para que o Rei Jesus assuma o trono do coração de cada irmão aqui nessa noite. Todos de olhos fechados. Se você está aqui, irmãos, e nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca abriu as portas do seu coração para este Rei, eu quero orar por você. Você que deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, do lugar onde você está, levante a mão bem alto, eu quero orar por você. Levante bem alto, eu quero orar por você. Graças a Deus, graças a Deus. Fica a mão levantada. Graças a Deus. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus Cristo? Pode ficar com a mão levantada, nós vamos orar. Você que estava distante, estava frio, e hoje quer voltar para os braços do Pai, o Rei chegou. Levante bem alto a sua mão, essa oração é para você também. Graças a Deus. Vou pedir para os pastores se aproximarem, tem um irmão ali, outro irmão lá atrás. Fica a mão levantada até que outra pessoa aqui atrás, ali, até que chegue alguém da nossa equipe para orar ao seu lado. Nós vamos orar por você. Você que deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, levante bem alto a sua mão. Outra pessoa aqui, bem aqui. Você que estava longe, quer voltar para os braços do Pai, o Rei chegou. Isso, temos uma irmã aqui, já chegaram. Ali outra irmã aqui, por favor. Pronto, a Ana está ali. Se houver mais alguém e não chegou ninguém, por favor, fica a mão levantada que a nossa equipe vai chegar. Graças a Deus. Vamos orar por esses irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor é tão bom. E hoje, Senhor, estabelece o seu reinado no coração destes irmãos. Hoje começa uma nova história na vida destes que responderam positivamente
a mensagem do Evangelho, a boa notícia de que Cristo, o Rei, chegou. Perdão dos pecados, salvação, restauração completa, a tua bênção alcançando cada um desses irmãos. Te agradecemos, Pai, por uma obra completa do Evangelho. Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, derramou o seu sangue e ressuscitou. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir esses irmãos. Aplaude esses irmãos, honre a vida deles aí. Graças a Deus. Vocês, irmãos, que tomaram essa decisão, a gente vai ter um momento de ceia agora. Quando encerrar a ceia, encerrar o culto, vem aqui à frente, a gente quer poder dar um abraço, fazer contato contigo. Neste momento, irmãos, quero pedir para os diáconos e voluntários presentes se posicionarem. Nós vamos partir para a ceia do Senhor. Enquanto eles se posicionam, eu quero tecer alguns comentários. Irmãos, a nossa igreja trata com muita reverência a prática dos sacramentos. A ceia para nós é um meio de graça. Nós cremos que há uma graça sendo ministrada sobre nós em meio a esse ato memorial. É o momento onde a nossa fé é fortificada e nos é exigido pela palavra de Deus que nós participemos da ceia com reverência, com profunda consideração. Aqui nós temos dois elementos, o pão e o derivado de uva, que apontam simbolicamente para o corpo e para o sangue de Jesus. Jesus deixou para nós esse comando, este sacramento, para que nós, todas as vezes que realizássemos essa refeição sagrada, nós trouxéssemos a nossa memória de que o Rei chegou, de que o ápice da boa mensagem é que esse Rei morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, levou os pecados sobre ele, se permitiu ser esmagado, permitiu que o seu sangue fosse derramado naquela cruz, e foi por meio desse sacrifício, esse sacrifício aceito por Deus, que todos nós hoje temos acesso ao Pai. Amém, irmãos? Então essa mesa é um grande memorial. Se você congrega numa outra igreja e veio aqui nos visitar hoje, fique à vontade, irmãos. A mesa é do Senhor, não é da denominação. Amém? Fique muito à vontade. Eu vou dar um comando para que você saia pela sua esquerda, pegue os elementos e retorne pela sua direita. Não prove dos elementos. Pegue, volte para o seu lugar, espere um comando para que todos nós venhamos a realizar o ato da ceia juntos. Amém, irmãos? Você que está do meio para o fim do auditório, você vai fazer o mesmo movimento da esquerda para a direita, só que para trás, porque temos voluntários lá atrás também. Glória a Deus. Então neste momento, irmãos, com ordem e decência, saia do seu lugar pela esquerda, pegue os elementos e volte pela direita. Se você tem alguma restrição a glúten, doença celíaca, etc., nós temos aqui um pão sem glúten para aqueles que têm esse tipo de necessidade. Está bem aqui à minha esquerda, amém? Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e se morreu, supremacia e trono são Deus. Retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça e se morreu, supremacia e trono são Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue seu
costurou, Cristo em suas linhas de amor. Agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. Que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. Agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, aqui nós temos esses elementos, eles prefiguram a mesa do Senhor. Há um autor chamado Paul Tillich que dizia assim: o Evangelho é a mensagem de que somos aceitos apesar de sermos inaceitáveis. Eu digo que a ceia é o símbolo da aceitação. Nós não conseguiríamos construir dignidade suficiente para participar de algo tão nobre como o corpo e o sangue de Jesus, mas graças a Deus, porque o Rei chegou e nós temos agora acesso a esta mesa. Amém? Eu vou orar pelos elementos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por este momento de ceia, por esse ato, Pai, que alimenta a nossa memória, mas sobretudo alimenta a nossa alma, por meio da Tua graça, de que Cristo Jesus, o Evangelho, morreu e ressuscitou. Senhor, nós queremos honrar o corpo que foi esmagado, despedaçado, ferido. Nós queremos honrar o sangue que foi derramado. Senhor, trabalhe em nós nessa noite por meio do pão e do suco de uva, o que de fato significa o corpo e o sangue de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos todos participar do pão. Eu gostaria que você levantasse o seu cálice e repetisse uma confissão comigo. Diga assim: o Evangelho é a notícia de que Jesus, o Messias, crucificado e ressuscitado, é Senhor. Diga: o Evangelho é a boa notícia de que somos os filhos amados de Deus. Diga: eu creio que o sacrifício de Jesus foi suficiente. Diga: eu creio que a mensagem do Evangelho é capaz de transformar a minha vida, perdoar os pecados, restaurar as relações, em nome de Jesus. Vamos todos participar. Graças a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? O Rei está vivo! O Rei chegou e está vivo! Deus abençoe!
viver.